Sejam bem-vindos a esta casa de oração, a este local onde o Senhor separou para que pudéssemos adorá-lo, exaltá-lo, glorificar seu nome, que hoje o Senhor Deus tenha esse acesso a seu coração. Tudo isso, irmãos, não é um tempo perdido, viu? O louvor, a oração, a busca, isso vai revelando o que está em nosso coração, vai mostrando a Deus o que na verdade está em nosso coração. E aí, daqui a um momento que vamos falando, que vamos adorando, nosso coração se abre e está pronto para quê? Para receber a palavra do Senhor Deus. Tá? Porque uma coisa eu aprendi, meu irmão, uma coisa eu aprendi. Não adianta você tentar oferecer algo. Às vezes a pessoa ela até te ouve, ela até recebe. É mais ou menos como se você me falar: pastor, o senhor tem que ir lá orar pelo fulano de tal. Eu posso até ir lá e falar: Beltrano, eu vim fazer uma oração por você. A pessoa vai receber, não é verdade? Mas ela não vai surgir tanto efeito quanto se aquela pessoa tivesse dito: pastor, por favor, o senhor pode vir até aqui e eu preciso de uma oração. É igual lá em casa. Eu não saio orando por todo mundo lá em casa. Quer dizer, os meus filhos têm a fé deles, minha esposa tem a fé dela. Se ela estiver sentindo alguma coisa, os meus filhos estiverem sentindo alguma coisa: eu não estou bem, eu quero um remédio. Você quer um remédio? Eu vou te comprar um remédio. Eu quero ir ao médico. Quer um médico? Eu vou te levar ao médico. Não, eu quero uma oração. O senhor ora? Aí sim eu vou orar. Mas não vou lá. Deixa eu orar por você. Não. Tem que aguardar, porque quando a pessoa ela pede, quando ela busca, ela está com o coração aberto para receber. Quando ela vem até você, porque o quê? A fé dela está em ação. Não, Deus vai operar. Então é diferente, né? Às vezes a pessoa: poxa, mas não importa. Igual Jesus, no meio da tempestade, ele estava fazendo o quê no barco? E qual foi o pensamento dos discípulos? O senhor não se importa que pereçamos? A tradução da NVI vai dizer assim: o senhor não se importa que a gente morra? A impressão era que Jesus não se importava, mas ele se importava. Só que até agora ninguém tinha ido despertá-lo. Até agora ninguém tinha ido pedir nada a ele. Ninguém tinha ido falar nada com ele. Então ele vai fazer o quê? Ele vai ficar quietinho ali. Até que alguém vá até ele, clame, peça, se apresente. Essa pessoa que está com o coração aberto para quê? Para receber essa ajuda. Então esse momento que nós passamos diante do Senhor Deus orando, é para nos apresentar diante dele. É para falar, e o Senhor observar e ver o tamanho do desejo que tem o seu coração. Porque Deus só alimenta quem tem fome. Deus só vai dessedentar aquele que tem sede. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Eles serão fartos. Eles serão fartos. Amém, gente? Vamos entrar aqui na meditação da palavra do Senhor Deus. Eu espero que o Senhor fale ao teu coração. O Senhor Deus se revele a você por sua palavra. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 12, gente. Essa foi a mensagem que pregamos pela manhã. Geralmente eu dou alguma pesquisada, uma meditada em algumas outras coisas. E se o Senhor nos der direção, aí mudamos. Mas hoje, não. Pesquisamos, olhamos e o Senhor nos conduziu ao mesmo caminho. Então vamos ficar por aqui. João, Evangelho, capítulo 12. Nós vamos a partir do versículo 37, tá? Duas situações diferentes. E nenhuma das duas formas o Senhor Deus pode trabalhar. Duas situações diferentes que impedem a glória de Deus de operar, que atrasam as bênçãos do Senhor nas nossas vidas, que nos impedem, irmãos, de adentrar as regiões celestiais e tomar posse da bênção que já é nossa. Porque
segundo escreveu Paulo, dizendo: bendito o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que com seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Em outras circunstâncias, ele chega a dizer que nos abençoou com todas as sortes de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E o que está me atrapalhando a adentrar estas regiões celestiais e tomar posse destas bênçãos? O que está me impedindo, se ele já conquistou, se ele já fez por mim, se ele já me deu, por que parece que eu estou tão longe delas? Aqui o Espírito do Senhor vai nos explicar muitas coisas. Vamos lá? Versículo 37, está escrito, João 12, 37. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Veja que o Senhor fez o que, gente? Vários sinais diante daquele povo, diante daqueles homens. E a Bíblia vai dizer que mesmo mediante aos sinais, os homens continuavam o quê? Incrédulos. Eu vou te mostrar duas situações que você está vendo hoje dentro da igreja, que o tempo mudou, mas a situação continua a mesma. Jesus mostrou tantos sinais diante daquele povo, e mesmo assim eles permaneceram incrédulos. Irmãos, eu cheguei a orar ao Senhor, por algum tempo: Deus, eu quero mais sinais, eu quero mais curas, eu quero mais libertações, eu quero que se revele e manifeste o teu poder, eu quero a tua glória operando. No momento em que estivermos orando, eu quero a luz do Senhor brilhando. Por quê? Se tem demônio, tem que sair. Se tem enfermidade, o Senhor vai operar, o milagre vai acontecer, a cura virá. Se tem algum tipo de situação maligna, vai cair por terra. Porque, gente, isso são o quê? Sinais. Imaginando que através dos sinais, as pessoas creriam. Mas, meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo um tempo onde os olhos dos homens estão vendo os sinais, e mesmo assim eles continuam o quê? Incrédulos. Eu estava conversando com alguém cujo familiar passou, irmão, pelo vale da sombra e da morte. Foi lá perto da entrada, não sei se do abismo ou se do céu, mas foi lá longe, e de lá ele voltou. A família orando, a pessoa pedindo oração, e grupos, e todo mundo ora e ora e ora. Daqui a pouco a pessoa, depois de muita batalha, a pessoa é restaurada, é curada, e volta, irmãos, e começa a dizer: foi um milagre, foi um milagre, foi um milagre, foi um milagre. Passado algum tempo, a mesma pessoa que foi alvo de um milagre, irmãos, voltou às mesmas práticas antigas, as mesmas coisas do passado. Quer um sinal de Deus maior do que esse, que foi a experiência que essa pessoa viveu? Então o problema não está sendo sinal. O problema não está sendo o fato da pessoa ver ou não ver. Eu vou te mostrar o que é, qual é o problema. Tá? Não vou falar agora para não atropelar a leitura bíblica e a mensagem. Mas veja, eu cheguei a imaginar, por algum tempo, que o problema era a falta de sinais. Hoje nós temos visto sinais, meu irmão. Nós temos visto sinais. Nós temos visto maravilhas. Na primeira sexta-feira do nosso desafio da cruz, além das coisas que aconteceram aqui instantânea, uma irmã foi embora para sua casa, e deitou e dormiu. No outro dia pela manhã, ela foi fazer a sua higiene bucal, e ela tinha um caroço na garganta. E pela manhã, já no sábado, eu estava indo até a cidade de Itapurá, estava no meio do caminho, quando eu cheguei em Lucas do Rio Verde, chegou uma mensagem no meu celular, era da irmã: pastor, eu tinha caroços aqui, na minha garganta. Agora pela manhã, eu fui ao banheiro, fazer a minha higiene bucal, pastor, os caroços desapareceram. Sumiram. Eu não tinha percebido ontem, mas eu amanheci,
o caroço desapareceu. Eu falei, puxa, louvado seja o nome do Senhor. É um sinal, e essa mesma pessoa dá testemunho, essa mesma pessoa declara, e as pessoas estão vendo, os sinais estão acontecendo. Por que eu não estou firmando? Por que muitos ainda continuam na incredulidade? Isaías profetizou, foi o capítulo 53, né? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Em outras palavras, o braço forte do Senhor só se manifesta na vida daquele que dá crédito à pregação do Evangelho. O braço forte do Senhor só se manifesta na vida daquele que acredita nas coisas que o Evangelho ensina. Então veja que, mesmo tendo sinais, os homens continuavam incrédulos. Aí tem uma outra situação, versículo 39, vai dizer assim, ó: por isso não podiam crer, não estavam dando crédito à pregação, né? Pelo que Isaías disse outra vez, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Aí é uma outra situação. Pessoa que vai vendo e não dá ouvidos, não faz caso, irmãos, ele vai ficando cego espiritualmente. E aí não há conversão e não há cura. Aí não há solução. Mas mais à frente, 41. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele, né? Mais à frente, 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais, o quê? Creram nele. Veja que aqueles primeiros não creram, eram incrédulos. Esses outros o quê? Creram nele, mas não o confessavam, por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. 43, olha aqui a resposta. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Olha aqui o porquê, que tanto os que veem os sinais e permanecem incrédulos, né? Os que veem os sinais e creem, mas não assumem o compromisso com o Senhor, eles têm algo em comum. O que, pastor? Amam mais a glória dos homens. Quando o Senhor aqui fala amar mais a glória do homem, tem algo a ver, irmãos, envolve uma certa admiração, envolve um certo apego. A pessoa, ela ama mais a glória dos homens, ama mais, irmãos, o que os homens podem dar, ama mais o aplauso, o elogio das pessoas, a aprovação das pessoas. Então ele não está muito interessado em agradar ao Senhor Deus, ele não está muito interessado em saber se o Senhor está feliz ou se o Senhor não está feliz. Ele quer de fato, irmãos, fazer uma, o que eu posso chamar? Uma política, que todo mundo fique feliz com ele. Só que para que você faça com que todas as pessoas fiquem felizes com você, pode ter a certeza, meu irmão, você vai conseguir fazer com que Deus fique triste contigo. Não dá, ou uma coisa ou outra. Mas às vezes amamos mais o aplauso dos homens, amamos mais o elogio dos homens, amamos mais a vida, irmãos, neste mundo, amamos viver conforme a sociedade desse tempo, onde muitas áreas dela, todas as coisas são aparência. Compramos a aparência das coisas. Sim, vivemos pelos que os olhos naturais nos mostram. O Senhor pregou, mostrou, fez sinais, muitos nem fizeram caso, outros creram, como o caso de Nicodemos no capítulo 3, dizendo: Senhor, eu vejo que tu és de Deus, porque ninguém faria tais sinais como o Senhor faz, se Deus não fosse com ele. Mas Nicodemos foi ter com Jesus que horário? Que horário? À noite. E Jesus olhou para ele e falou: rapaz, você tem que se converter. É preciso você nascer de novo. Porque quem vai fazer algo na noite, quem vai fazer algo, irmãos, na escuridão,
é porque não quer ver ou ser visto por ninguém. Medo, preocupação. Irmãos, para sermos aceitos em alguns grupos, para sermos aceitos em algumas áreas da sociedade, precisamos o quê? Negar o que a palavra do Senhor Deus nos ensina. Às vezes, para favorecer pessoas, irmãos, sabe aquela coisa do brasileiro? Que os brasileiros se orgulham tanto do chamado jeitinho. É o jeitinho brasileiro. Irmão, isso é uma coisa do Satanás, gente. Sim, porque pode perceber, todas as vezes que a pessoa fala, não, eu vou dar um jeitinho, tem algo errado no meio ali. Pode olhar que tem. Não é que não pode, mas eu vou dar um jeitinho. Tem uma coisa errada ali. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa sendo feita que vai desviar você do propósito de Deus, que vai tirar você do compromisso. Mas, como amamos muitas vezes mais a glória do homem, irmãos, entramos no caminho do jeitinho. Mas eu fico imaginando, quando a pessoa ela entra no caminho do jeitinho, ela está declarando que Deus não é poderoso para fazer por ela o que ela está querendo. Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, se Deus te quer num lugar, Deus pega você e coloca você lá dentro. Eu só consigo entrar se for por esse meio, só consigo entrar se for dessa forma, só consigo entrar se for assim. Se Deus quiser você nesse lugar, se Deus quer você lá, Ele te pega e te coloca lá dentro. Se Ele tiver que usar alguém para te colocar lá dentro, vai ser uma direção dEle. Entendam isso. Já ouviu aquele dito antigo, de tentar colocar o carro ou os carros adiante do boi? Deixa Deus trabalhar. Orou ao Senhor Deus? Orei. Acredite que Ele está trabalhando. Não deixa a incredulidade tomar o seu coração, porque senão você ora hoje, amanhã está procurando um jeitinho. Você ora hoje, amanhã está procurando uma maneira, uma forma, um meio de tentar o quê, irmãos? Ajudar a Deus. Ajudar o Senhor. Não vou dar, eu sei, pastor, mas é só dar um jeitinho aqui que a coisa funciona. Geralmente quando se fala de jeitinho tem gambiarra. Geralmente quando se fala de jeitinho tem alguma coisa, irmãos, torta. Mas é isso que muitas vezes amamos. É isso que muitas vezes, irmãos, toma o nosso coração. Aí tem aqueles que veem sinais e não mudam. Não muda. Não muda. Eu estou meio incrédulo. O que mais você precisa ver para ficar crente? O que mais? Um dia você chegou na igreja com aquele pensamento, esse negócio de demônio não existe. Seu pastor que paga a pessoa lá para fazer isso e para fazer aquilo. E esse negócio de demônio não existe. E o dia que você veio e viu, você falou, meu Deus, né? Não tem nada melhor para que você entenda as coisas do que os teus olhos estarem vendo. Eu lembro de Natanael, quando Filipe falou, Natanael, nós achamos o Cristo, aquele que havia de vir. Achou? Aonde? De onde ele veio? O Filipe falou, da Galileia. Da Galileia, Galileu, pode ver alguma coisa boa de lá? O Filipe falou o que para ele? Vem ver, veja com os teus olhos. Quando ele chega a Jesus, Jesus fala assim, eis aí um israelita em quem não há dolo. Ele olha e fala, oi, de onde você me conhece? Jesus disse, eu te vi quando você estava debaixo da figueira, antes que Filipe te chamasse. O Natanael pulou de alegria, porque quem estava com ele debaixo da figueira? Ninguém, estava lá sozinho. Como que Jesus poderia vê-lo debaixo da figueira, se não for os olhos do Senhor que o mostrou? Antes que o Filipe o encontrasse. Então ele viu e percebeu, e glorificou o nome do Senhor. Às vezes nós vemos, percebemos, irmãos, não glorificamos o nome do Senhor Deus. Ouvemos, percebemos e não nos envolvemos, por quê? Porque eu preciso agradar mais as pessoas, eu preciso ficar agradando a todos. Você sabe por que o Saul perdeu o reino?
quando foi ungido o rei de Israel. Sabe por que Saul perdeu o reino? 1 Samuel capítulo 13 vai dizer o seguinte, a partir do versículo 8, o quê? Que quando Saul deveria esperar 7 dias em Gilgal, até que o Samuel viesse para oferecer o holocausto para a batalha, o Saul se precipitou e ele mesmo ofereceu o holocausto. Quando chega o 7º dia, Samuel aparece e pergunta para o Saul, marca aí na sua Bíblia e depois você dá uma olhada, né? 1 Samuel 13, 10 vai dizer assim, ó, e sucedeu que acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para quê? Para o saudar. E disse então Samuel, o que você fez, Saul? E disse o Saul, porquanto eu vi aqui o quê? O povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas. Eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim, e ainda a face do Senhor não orei. Forcei-me e ofereci o holocausto. Mas qual era a preocupação do Saul? Não perder quem? Em nenhum momento ele pensou em não perder Deus. Em nenhum momento ele se preocupou em perder a presença de Deus, em perder o apoio de Deus. Ele não queria perder quem? O povo. Eu comparo, irmãos, com a igreja, por exemplo, que quer segurar as pessoas. A pessoa vai lá um dia fazer uma visita, ele pega a pessoa pelo braço, fulano, você tem um chamado. A igreja tem 60 pessoas, mas tem 318 cargos. Para todo mundo que chegar tem um cargo ali. O que você faz? Eu estou vindo agora aí. Rapaz, vem cá, vou criar um cargo para você. Lembro dos funcionários fantasmas no governo no passado, não? Dos cargos comissionados no passado, que todo mundo esqueceu. Deixa para lá. Mais ou menos assim, eu vou criar um cargo para você, por quê? Porque eu quero você aqui. E coloca a pessoa em algumas situações, coloca a pessoa presa em algumas situações, que o que, gente? Que a pessoa está ali, e agora ela é obrigada a ficar porque ela tem um cargo, mas se foi criado, a Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no, e só a igreja tem poder para ligar e para desligar. É a igreja que tem poder para ligar e para desligar. Lembra do que Jesus falou para Pedro? E te digo, tu és Pedro, sobre essa rocha edificarei a minha igreja, eis que te dou a chave do reino do céu, o que ligares na terra, terá sido ligado no céu, o que desligares no céu, terá sido desligado na terra. Só a igreja tem poder para ligar e desligar. Essa chave foi dada à igreja. Criou algo, colocou a pessoa, então está relacionada à obra de Deus. Quer você acredite ou não, essa pessoa vai enfrentar uma batalha espiritual. Essa pessoa vai enfrentar uma guerra. Ela está preparada para isso? Só que a irresponsabilidade é tão grande, porque eles querem o quê? Segurar as pessoas, ele não quer perder. Quer perder. Às vezes até os sermões. Até os sermões. Vai pregar o quê? Gente, aqui eu falo só de prosperidade, porque é o tema que as pessoas querem ouvir. Prosperidade. Porque aqui, se falar de pecado, o povo vai embora da igreja. Se falar de pecado, as pessoas não aceitam. Se falar de outro assunto, o povo fica triste. Então eu só falo acerca do quê? De prosperidade, com o intuito de agradar quem? Reinos assim serão desfeitos. Reinos assim vão ruir. Reinos assim não vão permanecer. Não vão permanecer. Porque a pessoa, ele cai num engano muito grande. Do que? Às vezes ele pensa que está usando sabedoria. Isso não é sabedoria, isso é engano. Porque a sabedoria que vem só do entendimento humano, para Deus é loucura. Olha o que o Samuel falou para o Saul no próximo versículo aí. Próximo versículo, coloca para mim, Reinaldo, versículo 11, 13 e 11. Vira Samuel 13 e 11. Então disse Samuel, o que fizeste? Disse Saul, porquanto via que o povo, o quê? Se espalhava de mim, o povo estava indo embora. E tu não vinhas no dia aprazado, e os filisteus já tinham se juntado em Micmas?
e disse: agora descerão os filisteus sobre mim a julgar, e a face do Senhor não orei, e forcei-me, veja que ele falou, fui forçado a oferecer o holocausto. Ele entendeu que aquilo era uma estratégia que seguraria o povo, não era pela bênção de Deus que ele estava fazendo, mas para segurar o povo. 13 vai dizer assim, ó: então disse Samuel a Saul: agiste o que, gente? Neciamente. O que é neciamente? Algumas traduções já vão escrever essa palavra, loucamente. Por quê? Aquilo que Saul pensou que era uma sabedoria para Deus era o quê? Loucura. Primeiro, que o holocausto só era para ser oferecido pelo sacerdote, só Samuel podia fazer aquilo, não era função do rei, só o Samuel podia fazê-lo. E o Saul começou a ver o povo embora, e ele ficou com medo de perder o povo. Então ele vai lá e exerce uma função que não é dele, faz o que o Senhor Deus não determinou que ele fizesse, com o intuito do que? De segurar o povo. Esqueceu-se que é a bênção de Deus que enriquece e não traz consigo dores. O Saul não se preocupou com isso. O que ele tinha que fazer? Gente, olha aqui, ó. Os inimigos estão à frente, nós estamos frente a frente, eles estão em Micmas, nós estamos em Gilgal, estamos frente a frente. Eu recebi a ordem de Samuel, que ele chegaria até o 7º dia para oferecer o sacrifício. Até agora Samuel não chegou. Se chegar, ele vai oferecer. Porém, se ele não chegar, eu vou para esta batalha, mesmo sem esse sacrifício. Eu não vou fazê-lo porque não cabe a mim fazê-lo, mas eu sei que Deus será comigo, eu não vou desobedecer. Meu irmão, Saul ganharia aquela batalha sozinho, ainda que todo o povo fosse embora, ainda que todo mundo o deixasse, ainda que todo o povo fosse para a sua casa. Eu, no lugar do Saul, ainda diria: se você está com medo, se você está desanimado, pode ir, porque a batalha vai ser ferrenha. Fica só quem está disposto a lutar. Deus já deu vitória a seu povo com 300 homens contra exército, irmãos, de milhares. Deus já deu vitória, irmãos, a Abraão com 318 homens contra 5 reinos unidos. Deus não daria vitória a Saul? Deus não daria vitória a Saul? Mas ele preocupou em perder o povo. Como muitas vezes ficamos preocupados em perder a amizade, preocupados em perder isso, perder aquilo, perder o relacionamento. O relacionamento que só te faz mal. Outra palavra que está na mídia agora, né? O relacionamento tóxico. Só te faz mal. Só te faz mal. Não, mas sabe, é isso que eu quero e tal. Pastor, o que será que Deus está pensando? Um dia uma pessoa me fez uma pergunta, falou que ia voltar, lá para o cantinho, né, todo enrolado, amaziado. O que o senhor acha, pastor? O que eu acho, irmão? O que eu acho? Faz o seguinte, não pergunta para mim não, que é para a pessoa despertar. Não pergunta para mim não, faz o seguinte, vamos supor que Jesus está aqui em carne. Pergunta para Jesus se você deve ir, e qual seria a resposta de Jesus para você? Eu acho que ele ia falar para não ir, né? Você acha? E por que você imagina que a minha opinião ou a minha direção vai ser diferente da dele? Por quê? Então as pessoas estão mais preocupadas em ganhar o mundo todo. O que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua própria vida, a sua própria alma? Porque ganhar o mundo todo não é só naquela questão de sair e pregar para todo mundo e perder a vida. Ganhar o mundo todo, irmãos, são as pessoas que se tornarem imediatistas. Só pensam nas coisas, irmãos, que são agora, passageiras. A visão dela vai só até amanhã, se o amanhã vier. Só que Deus enxerga anos-luz à frente. Eu costumo dizer para as pessoas: ei, homem de Deus, mulher de Deus, para onde você está indo, de lá Deus já veio. Porque Ele é alfa e ômega, Ele é princípio e o fim.
Para onde nós estamos indo, de lá ele já vem. Então ele sabe tudo. Do lugar, da situação, da circunstância, para onde você está se dirigindo. Por isso pode te conduzir em segurança. Pode te conduzir. O Samuel falou o seguinte: você agiu o quê? Loucamente, você fez loucura. Por quê? Porque hoje o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre, ou seja, permaneceria a dinastia de Saul. Hoje o Senhor teria confirmado o seu reino sobre Israel mas agora, diz o Senhor, não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu. Pronto. Porque reinos que pensam apenas em agradar as pessoas e se esquecem de agradar o Senhor Deus, se esquecem de agradar aquele que realmente pode fazer algo por essas pessoas, entendo, lembra que Neemias disse, a alegria do Senhor, ela é a nossa força. A sociedade de hoje quer impor até o que é pregado nos púlpitos. Sim. Se você tem uma opinião diferente da deles, não, que isso? Não pode. Você não pode ter uma opinião diferente. Você é criminalizado pela sua opinião hoje. Ter uma opinião tornou-se crime. Porque uma coisa, irmãos, é eu respeitar a opinião da pessoa. Outra coisa é eu concordar com ela. O fato de eu respeitar, não quer dizer que eu concorde, eu respeito. Cada um é dono da sua vida. Mas a palavra continua sendo a mesma. Não prega isso não, que se só pregar isso, o povo vai embora da igreja. Bom, que se for embora, que vai embora sabendo a verdade. Que a verdade já foi dita, e o sangue dessas pessoas não estarão em minha mão. Do que eles virem até aqui, e eu falar daquilo que agrada. Para quê? Para ganhar as pessoas. Irmão, eu não estou ganhando ninguém para mim, não. Adianta eu ganhar alguém para mim? É seguindo o pastor que você vai para o céu? Ninguém vai de carona na fé do outro. Então eu não preparo você para mim, eu preparo você para o Senhor. Eu preparo você para o reino dos céus. Mas a preocupação do Saul era ganhar o quê? As pessoas. Se você observar o capítulo 15, ele tem uma outra oportunidade. Que era para descer, irmãos, a Amaleque e destruir os amalequitas. O que o Saul fez? Ele vai lá, desce, destrói o que ele entende que deve destruir, e ele traz preso o Agag, o rei dos amalequitas, ele traz boi, ele traz ovelha. Aí quando Samuel questiona ele de novo, ô Saul, o que é isso? Aí o Saul fala assim, olha, sabe o que é, Samuel? O povo poupou o melhor das ovelhas, o povo poupou o melhor do Egito para trazer e sacrificar ao Senhor. Mais uma vez Saul estava agora preocupado com quem? Nunca se preocupou com Deus, meu irmão. Me perdoe a sinceridade, mas eu sou homem de Deus, sou profeta e eu vou falar. Muitos estão na igreja, mas nunca se preocuparam com Deus. Muitos estão parados, ouvindo a palavra nos cultos, mas sempre preocupado consigo mesmo, com as coisas à sua volta, com o que está acontecendo, com o que as pessoas estão pensando, com o que as pessoas vão dizer. Não, porque eu preciso ser aceito nesse grupo aqui, e para eu ser aceito aqui, se falar que é crente, ele não abre nem a porta, então nem fala que você é crente. A pessoa entra e sai e ninguém sabe que ele é de Jesus. Ninguém sabe que ele é de Jesus. Por quê, gente?
Às vezes queremos ganhar as pessoas. Pastor, eu tenho que agir com sabedoria. Sabe aquela pessoa que faz tudo para agradar os outros, pensando que agradando ele vai levar a pessoa à salvação? No entendimento da pessoa, pastor, estou agindo com sabedoria. Eles levam uma cerveja lá em casa, eu sento e tomo umas 3 com eles, mas pastor, é com sabedoria, pastor. Vou me fazer de bêbado para ganhar os bêbados também. É sabedoria, pastor. Tá. Olha o que Paulo fala acerca desse tipo de sabedoria. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, estou terminando. Você acredita? Acredita não? Meu Deus do céu. Oh, Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 18. Eu estou terminando sim. 3:18. Você tem percebido que nós temos falado esse tempo a respeito de espíritos de engano? Quando é que o espírito de engano tem liberdade? Por exemplo, lembra que nós falamos de Tiago? Quando Tiago disse, gente, não sede apenas ouvinte da palavra, mas sede praticante, porque aquele que ouve e não pratica, engana-se a si mesmo. Então, ouviu, não praticou, ele está sendo enganado. O espírito do engano entra, porque ele vai imaginar, ele vai fazer expectativa de que as coisas vão acontecer, e quando as coisas não acontecem, puxa, eu fui na igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas não dá para viver uma meia verdade. Não dá para ser uma meia verdade. E aqui eu vejo Paulo falando de novo de engano. Lá foi Tiago, aqui eu vejo Paulo dizendo, olha, 1 Coríntios 3:18 vai dizer, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser. O que é isso, pastor? Vou usar o mesmo exemplo que eu te dei agora. Não, pastor, eu fui tomar uma ali, sabe o que é? Estou fazendo de bêbado para ganhar os bêbados. Rapaz, ainda que alguém olhe para você e fale assim, você é louco, você está perdendo. Você podia estar se divertindo aqui conosco, olha aqui, qual o problema? Você é louco. Então deixe que te chame de louco. Mas não seja sábio segundo o mundo. Não seja sábio segundo as pessoas. Porque nessa sabedoria, verso 19 vai dizer assim, 3:19. Porque a sabedoria deste mundo é o que, gente? Loucura diante de, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia, que é, irmãos, na sua própria esperteza. Lembra que eu já disse para você? Sabedoria é de Deus, mas a esperteza é do diabo. A esperteza que faz o homem pensar sempre apenas em o que? Em levar vantagem. Se eu estiver levando alguma vantagem nisso, está ótimo. Se eu estiver levando alguma vantagem, é igual ele vai à igreja. Alguém fala, vou na igreja. O outro fala, mas a igreja vai dar o que para você? O que o pastor vai dar lá hoje? Vou entregar o que na igreja? Não vai entregar nada? Então eu não vou. Ele está sempre pensando em tirar vantagem, ele está sempre pensando em ganhar uma coisa, ele está sempre pensando, irmãos, em sair privilegiado nas situações. O orgulho é tão grande, o ego é tão grande, que se ele for em algum lugar, e alguém estiver falando alguma coisa, ou palestrando, por exemplo, e não falarem o nome dele, puxa, fulano não falou meu nome, falou do Beltrano, não falou o meu, poxa, que isso, meu irmão, olha, qual olhar você quer de fato atrair? Você tem que atrair o olhar do Senhor, meu irmão. São os olhares do Senhor que nós devemos ter sobre as nossas vidas. São estes os olhos que eu não quero que estejam, irmãos, fora. Estes olhos eu quero sobre mim constantemente. Os olhares do Senhor é que precisam ser atraídos. Os olhares do Senhor. Porque às vezes fazemos tudo para atrair o olhar das pessoas.
Ah, pastor, sabe o que que é? Eu queria tanto que ela me reparasse, eu queria tanto que ele me visse, eu queria tanto que ela me enxergasse. Presta atenção. Tem um par de olhos poderosos que nunca vão sair de sobre a tua vida. E eu vou dizer, se os olhos do Senhor estiverem sobre ti, todos os demais olhos te verão. Todos os demais. Mas enquanto eu estiver usando a sabedoria do mundo, eu vou ficar como Saul, com o quê? Com o reino cortado. O Saul pensou, agora eu fui sábio, ofereci o holocausto. Samuel falou, você foi louco. Agora eu fui sábio, eu trouxe o Agag, eu trouxe bois e ovelhas. Samuel mais uma vez falou para ele, você foi louco. Porque andamos, irmãos, na sabedoria do mundo. Entendam, não há sabedoria maior do que a de obedecer o que o Senhor, por sua palavra, tem nos falado. É só você observar, a Bíblia vai dizer que a sabedoria, o princípio dela é o temor do Senhor. O princípio de toda sabedoria é o temor de Deus. Então, quando eu obedeço a sua palavra, isso demonstra que é o quê, irmãos? Esse temor, esse respeito. Aí então a sabedoria, ela é do alto, porque ela vem acompanhada do quê? Do temor de Deus. Mas às vezes nos perdemos no meio da caminhada. Some o temor, desaparece o temor. Queremos o quê? Que as pessoas vejam, que as pessoas nos olhem. Saul perdeu o povo, porque muitos morreram na batalha. Saul perdeu a coroa. Saul perdeu seus filhos. Saul perdeu sua própria vida. Perdeu tudo. Porque o seu coração nunca se preocupou em agradar a Deus, sempre as pessoas. E aí eu gostaria que você observasse a sua caminhada com Deus, porque eu não posso julgá-lo. Eu posso lhe mostrar o caminho para você se autoavaliar, para você se julgar. Olha a visão de Jesus, gente. Olha a visão de Jesus. Perceba que os pastores hoje, irmão, grande parte, eles são o quê? São coaches. Toda aquela... Olha, você tem que observar quem está ganhando, quem está vencendo. Olha a estratégia do fulano de tal, porque isso e tal, isso e aquilo. Cuidado, não se aproxima daquele, porque você é a soma das pessoas que você tem perto. Você tem que se aproximar e disso e daquilo. Presta atenção, gente. O maior pregador de todo o tempo, que foi Jesus, nos deu uma vez uma orientação dizendo assim, ó: lembrem da mulher de Ló. Vai falar, gente, quem foi a mulher de Ló? O que a mulher de Ló fez? A Bíblia só fala dela o quê? Que a mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. Mas foi para lá que Jesus mandou a gente o quê? Mandou nós olharmos, não foi? Então, meu filho, você ficar só olhando para aquele que está lá e esquecer-se de não fazer o que não deve ser feito, porque às vezes você aprende o que deve fazer. E o fato de você ter aprendido o que deve fazer, não quer dizer que você já saiba o que não deve fazer, porque no meio do caminho, tentando fazer o que deve ser feito, algumas pessoas vão dando um jeitinho. E é esse jeitinho que está transformando muita gente em estátua de sal. Então, eu vou atender aquilo que diz o meu Senhor e Salvador, Jesus, meu irmão. Eu vou olhar para Ele. Eu vou olhar para Ele. E aí, olha o que Paulo diz aqui. E se isso não te fizer entender, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas, carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 1, verso 10. Encontra aí. Acharam?
Essa tradução é Almeida Revista e Corrigida, né? Irmãos, não estou mudando de Bíblia, tá? Mas às vezes a tradução nos ajuda a compreender melhor. Coloca para mim a NVI. Isso. Olha o que Paulo diz aqui nessa carta aos Gálatas, capítulo 1, verso 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Já parou para pensar qual aprovação você tem buscado? Das pessoas, da sociedade, das pessoas à sua volta, ou a de Deus? Olha o que ele está dizendo. Eu busco agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de? Aonde está o engano, pastor? Porque tem muita gente, irmãos, que tenta agradar todo mundo, diz assim, não, porque eu sou servo de Deus. Não, você não é servo de Deus quando você agrada todo mundo. Você é servo de Deus quando você agrada a Deus. Você não é servo de Deus quando você satisfaz a vontade um do outro. Não, você é servo de Deus quando você agrada a Deus. Você é servo do Senhor quando você agrada o Senhor Deus. Aí, sempre tem aquela pessoa que está com um princípio de rebeldia na vida dela, e geralmente usa esses versículos para dizer aqui, eu não vou agradar homem não, eu não vivo agradando pastor, agradar homem. Irmão, eu não preciso que ninguém me agrade. Não, esse negócio de precisar que todo mundo agrade, é gente carente, eu não ando carente. Não, eu tenho olhos sobre a minha vida, são os olhos do Senhor, e louvado seja o meu Senhor Deus. Eu tenho a atenção do meu Senhor, eu tenho a atenção da minha esposa, eu tenho a atenção dos meus filhos, e excelente, está ótimo. Não tenho necessidade de agradar. Eu quero apenas falar o que o meu Senhor me disse, e agradar porque se eu agradar o Senhor, eu te levo à salvação. Se eu agradar ao Senhor, eu te conduzo à vida eterna, mas se eu agradar a mim mesmo, eu te conduzo para o buraco. Porque eu vou ser o condutor cego. E as pessoas dizem assim, eu não quero, eu vou agradar pastor. Não é agradar pastor não, meu filho, mas quando se fala da palavra do Senhor Deus, e é para obedecer a palavra, não é a mim que está agradando. Já parou para pensar nisso? Porque o pastor tem nada a ver com a minha vida. E não tem o mesmo. Cada um é dono da sua própria, mas a verdade é uma só, palavra de Deus. Não tem outra. Não há outra, a verdade é uma só aqui, Bíblia. Então, quando você cumpre a palavra, porque um homem de Deus te orientou dentro da palavra, você não está agradando o homem de Deus que te orientou, você está agradando a Deus que o usou. E glória a Deus, porque o Senhor está falando contigo. Glória a Deus. Então, se eu procuro, disse Paulo, agradar a homens, eu não sou servo do Senhor. Aí eu sou servo do Senhor. Só para você entender. Eu amo todos vocês em Cristo Jesus. Amém, gente? Eu amo todos vocês em Cristo Senhor Jesus. Mas se para te ajudar, eu preciso desagradar a Deus, ouça, você vai ficar decepcionado comigo. Se para te auxiliar, para te ajudar, eu preciso desagradar a Deus, você vai ficar decepcionado comigo. Eu vou dizer, irmão, eu não posso te ajudar. Eu não posso estar contigo nisso. Eu não posso continuar nessa caminhada com você. Não dá. Não dá. Por quê? Eu preciso agradar o meu Senhor. Andarão dois juntos, se entre eles não houver acordo? É isso. E por que muitos ainda andam incrédulos? Ou creem, veem, entendem e não têm compromisso com Deus? Porque amam mais a própria vontade e a vontade das pessoas. Amam mais, irmãos, a glória dos homens. Palavras de Jesus, não são minhas palavras. É o que está escrito. Então tem muitos que estão dizendo, eu sou servo do Senhor, pastor. Bom, a Bíblia diz que não. Se eu e você
fazemos tudo só para agradar os homens, não somos servos do Senhor. Se eu estou no altar de uma igreja, e eu venho aqui pregar o que te agrada, eu sou servo do Senhor? Seja sincero, meu irmão. Seja sincero. Eu sou servo do Senhor? Se eu venho até aqui, Deus me dá uma palavra, e eu venho aqui, eu não falo para você, mas eu vou falar o que te agrada, eu sou servo do Senhor? Então, existe a pessoa que está no altar que não é servo de Deus? Se eu venho aqui e falo só o que te agrada, eu não estou servindo a Deus, estou servindo a mim mesmo, porque eu quero manter você aí. Porque para mim é interessante que você fique aí. Porque para mim, é muito bom que você permaneça aí. Então, eu só vou dizer coisas que te agradam. Então eu sirvo a você. É o que Paulo diz em Romanos 6, acredito que é o 15 ou 16, ele vai dizer assim, aquele a quem você obedece, desse você é servo. É lógico que depois ele vai dizer do pecado para a justiça, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Aquele a quem eu obedeço. Mas, entenda bem, aquele a quem você obedece. 6,16, né? Mas você sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer, como servos e escravos, pastor, não sou escravo de ninguém. Volta para a tradução anterior, revista e corrigida. Pronto, aí não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Veja, Deus te deu uma palavra, mas aí eu sou o pastor, e eu olho para você e falo, não, irmão, não tem problema, está tudo bem, vai dessa força mesmo, não tem nada a ver, sabe, Deus não está nem olhando para isso. Aí você obedece a palavra, obedece o que eu disse, e contraria a palavra de Deus. Você não é servo de Deus, você é meu servo, porque você faz o que eu falei. Tudo que você ouvir, meu irmão, compara com o que a Bíblia diz. Compara com o que a palavra de Deus ensina. Não vai dizendo tudo é santo, tudo é de Deus, Deus está em tudo isso e tal. Não faz isso não. Não faça isso com o Senhor. Compara com o que a Bíblia diz, compara com os ensinos da palavra do Senhor Deus, e você vai perceber que há muitos que se apresentam como servos de Deus, mas na verdade não são servos de Deus, eles servem a si mesmo, servem a própria vontade, servem ao próprio desejo, servem a própria cobiça. A própria cobiça. O dia que eu puder, que eu chegar na igreja e eu não falar o que o Senhor determinou, por quê? Porque tem isso, tem aquilo, né? Puxa, tem fulano, tem ciclano, olha quem está na igreja hoje, fulano de tal. Deus deu o mesmo para todos? É ou não é, gente? Então, seja quem for, a verdade é uma. E não dá para viver uma meia verdade. Você entendeu isso, sim ou não? Sim ou não? Isaías 8:42 vai dizer, eu não dou a minha glória para ninguém. Não, 42:8, perdão. Eu não dou a minha glória para... Deus não vai ficar brigando com você, no seu coração, para dividir espaço com aquela pessoa que só te desvia. Deus não vai ficar brigando para dividir espaço com aquela amizade que só te afasta. Você quer dar glória à pessoa? Dê glória à pessoa. Eu lembro de quando, irmãos, o sacerdócio do Eli foi desfeito. Eli, sacerdote. O que Deus falou para ele? Eu tinha dito a você que a sua casa seria perpetuamente sacerdote sobre mim, diante de mim. Mas agora, longe de mim fazer tal mal, eu vou honrar os que me honram. Os que me honram serão honrados, os que desonrarem serão desmerecidos. Você, Eli, honra mais os teus filhos do que a mim. O Eli honrava mais os filhos dele do que o Senhor. E o que o Senhor fez? Destituiu toda a casa de Eli.
Ouça o que eu estou lhe dizendo. Tem altares que estão sendo quebrados. Ministérios que Deus está fazendo assim, ó. Por quê? Porque os homens honram a si mesmos. Honram uns aos outros, mas ninguém honra a Deus. Honram uns aos outros com as pompas, mas ninguém honra a Deus. Então tem casa de Eli, que Deus está tirando. Mas Deus está restaurando o tabernáculo de Davi. Deus está restaurando o tabernáculo de adoração. Deus está restaurando o altar de louvores. Altar, irmãos, de salmos, que são louvores. A casa de Eli está sendo sim cortada, mas Deus está restaurando o tabernáculo de Davi. Aquele cujo coração estiver diante do Senhor para agradar-lhe, meu irmão, Deus vai te colocar em lugares onde todos os olhos te verão. Enquanto o que você busca é apenas para satisfazer o teu ego e a tua vontade, você está sozinho na caminhada. Mas a partir do momento que você aplicar o coração e dizer, Deus, é a tua vontade que vou fazer, é a tua vontade que vou realizar, é o teu desejo que será cumprido, quer aceite, quer não aceite, eles vão aceitar sabendo que sou homem de Deus. Homem de Deus. Meu irmão, não há nada nem ninguém que impeça você de vencer. Mais uma vez te digo, se Deus te quiser em um lugar, Ele te coloca lá dentro. Se Deus te quiser em algum lugar, Ele te pega de onde você estiver e te coloca lá dentro. Ele achou Davi lá no curral, no pasto, cuidando das poucas ovelhinhas, e pôs aonde? No reino em Israel. Esse é o Deus que eu acredito. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Quem entendeu, diga amém. Fique em pé, por favor, já é hora de orar. Isso. Eu não falei para você que eu estava acabando? Vocês não estão... eu estou queimado com vocês, poxa. Falei que eu estava acabando. Meu irmão, minha irmã, com toda a seriedade e sinceridade, dá uma olhada na sua caminhada com Deus e vê se todo o esforço que você está fazendo não é para servir a você mesmo. Que tudo é pela sua vontade, para a sua vontade, para o seu querer. A Bíblia vai dizer que tudo é dele, por ele e para... Às vezes a pessoa, ela até vem à igreja, ela até ouve a palavra, mas tudo é dela, por ela e para ela. Deus, eu quero, mas eu quero tudo para mim e por mim. Tudo para mim e por mim. Porque se não for dessa maneira também eu não aceito. Se não for dessa forma eu não quero. Dá uma olhada na sua vida com Deus. Presta atenção. Hoje é domingo, né? Amanhã é o último dia do mês. Bom, essa última semana, quantas vezes você entrou na presença de Deus para orar, para dizer assim, Deus, hoje eu não vim pedir nada, não. Hoje eu não vim pedir nada. Eu não vim pedir pela minha família, eu não vim pedir pela minha empresa, eu não vim pedir pelo meu comércio, eu não vim pedir pelo meu filho, eu não vim pedir pela minha filha, eu não vim pedir pela minha vida, pela minha saúde, eu não vim por ouro nem por prata. Eu vim aqui apenas para adorar o Senhor. E esse tempo que eu vou passar diante do Senhor é só para te adorar, só para dizer que o Senhor é lindo. Talvez as palavras de oração podem me faltar, Senhor. Eu não sei não, mas eu não sei cantar, mas eu vou cantar uns hinos para o Senhor. Eu vou cantar uns hinos de adoração ao Senhor. Eu vou louvar o Senhor, porque eu quero estar na tua presença. Por aí você vai observar como é que está a sua caminhada com Deus. Se todas as vezes que eu entro na presença do Senhor, as minhas orações são sempre para pedir alguma coisa, será que eu estou servindo a Deus ou servindo a mim mesmo? É uma semana.
De domingo passado para cá, quantas vezes você entrou na presença de Deus para orar, para dizer: Deus, eu não vim pedir nada, eu só quero ficar na tua presença, eu quero te adorar. Eu quero, como os santos anjos na glória, declarar que tu és santo, que tu és maravilhoso, que tu és bendito, que tu és o Deus exaltado, que a minha vida não tem sentido se não for para ser conduzido pela tua palavra, que se tua presença não for comigo, meu Deus, eu não quero ir a parte nenhuma. Eu quero muito, muito a tua presença. Eu já lhe pedi tantas coisas, Deus, mas se até das coisas que eu pedi, se algumas delas, ou qualquer uma delas, for me afastar da tua presença, não me dê, porque entre as coisas que eu pedi e a presença do Senhor, eu prefiro a presença do Senhor. Porque às vezes, irmãos, o que a pessoa recebe termina sendo um problema para ela. Por causa daquilo que ela recebeu, aí ela já não tem mais aquele compromisso com Deus como tinha antes. Não tem mais aquele tempo para o Senhor Deus, não tem mais nada que outrora era para o Senhor Deus. Às vezes estamos buscando tanto e algo não veio, por quê, irmãos? Porque nós não organizamos a nossa vida diante de Deus. Põe em ordem a tua casa. Nós não organizamos a nossa vida diante de Deus. Se hoje, com aquilo que está na sua mão, já é uma dificuldade para buscar, para estar diante dele, né? Ah, pastor, sabe o que é? Eu busco do meu jeito, eu não vou na igreja não, mas eu busco na minha casa. Deus está em todo lugar. Essa é a conversa do desigrejado. Deus está em todo lugar, menos no templo, menos na igreja, menos na onde nós nos reunimos para adorar. Não, lá Deus não está não, mas Deus está na minha casa, Deus está em tal lugar, Deus está... Não, mas lá na igreja Ele não está não, então nem preciso ir lá. Que coisa, é a sabedoria do mundo e a visão do mundo. E eu estou dizendo essas coisas para despertar você, porque um dia Deus me despertou, meu irmão. Um dia o Senhor me despertou. Eu até me apresentava diante de Deus, eu até vinha diante de Deus, eu orava, mas sempre era pedindo alguma coisa. Deus, estou diante da tua presença, só o Senhor pode. Às vezes até pela igreja mesmo, campanhas de oração, dias e dias falando só do quê? Da igreja. Meu Deus, a igreja, a amada igreja, a igreja, a igreja. Deus, o irmão, a irmã. Meu Deus, aquele precisa vencer, aquele precisa trabalhar, aquele não pode fechar, aquele não pode falir. Deus, aquele tem que levantar, aquele casamento tem que restaurar. Isso. E um dia Deus disse: quando é que você vai parar só para me adorar? Ou você vem diante da minha presença porque é conveniente, porque eu posso fazer algo por você? Isso, irmãos, tem que estar em nosso coração. Estamos servindo a Deus, ou estamos diante de Deus para servir a nós mesmos? Servimos a Deus ou servimos aos homens? Servimos a Deus ou servimos as pessoas? Queremos de fato agradar a Deus, ou a nossa caminhada é para agradar as pessoas à nossa volta? Lembre-se do que Paulo disse: se eu ainda procuro agradar aos homens, eu não sou servo do Senhor, eu não sou servo de Deus, tá? Então ore a Deus nesse momento, e veja se no meio da caminhada nós não nos perdemos na nossa vida cristã. E por isso existem muitos fracos, abatidos, muitos estão desanimados. Por quê, irmãos? Porque já não é mais o Senhor Deus o centro, já não é mais o Senhor o motivo, já não é mais o Senhor o alvo, mas sim o que eu preciso, sim o que eu quero. Você conheceu Jesus quando um dia alguém pregou para você dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o tempo foi passando, nós perdemos essa visão, porque nem isso se prega mais. Não é bom pregar isso não, pastor, que se pregar isso aí o povo fica triste. Se pregar isso as pessoas vão embora da igreja. Se pregar isso o irmão não vai querer mais congregar. Se pregar isso o irmão não vai mais ser dizimista, a irmã não vai devolver o dízimo. Se pregar isso, pastor, e tal, pensa se o fulano perdeu o fulano dizimista tal. Meu irmão,
Dizimista, todos são, independente de valor, todos são dizimistas, todos são fiéis a Deus, todos são da 10ª parte. E quem sabe que é Deus que está falando no coração, meu irmão, ele não vai abrir mão. Ele não vai abrir mão, não, Senhor, é verdade. Não dá para servir, irmãos, de uma meia forma, de uma meia maneira. A verdade, só ela liberta. E Deus está despertando a sua igreja hoje. E eu acredito que quando Deus desperta é para coisa grande. Quando Deus desperta é para que coisas grandes aconteçam, para que coisas grandes ocorram. Então dê a Deus o que Deus está procurando em você. Não dê a Deus só o que você quer dar, dê a Deus o que Deus está procurando em você. E você vai ter de Deus o que ninguém pode fazer por você. Amém? Só para os nossos amigos de casa, Deus abençoe vocês, obrigado por estar conosco até agora. Olha, você de casa que é dizimista, é ofertante dessa obra, pastor, eu não pude ir à igreja, tudo bem, mas não deixe de honrar a Deus, não deixe de cumprir a sua fidelidade. Quem sabe você é aqui de Sinop, ou de qualquer cidade nos acompanhando agora, de qualquer estado do Brasil, ou até de fora. Todas as transações bancárias podem ser feitas através dessas contas aí, ó, que aparece. Essa é a chave do Pix da igreja, tá? Doações, mas sem o cedilha e o acento circunflexo, tio, né? O acento tio, @iigd.com.br. Se você fizer com a letra minúscula, também sempre que nós fizemos, foram com a letra minúscula. Você pode estar fazendo diretamente na conta da igreja, ou enviando um Pix, uma transferência. Você tem um voto, você tem um dízimo, oferta para enviar. Quem sabe você está longe, você tem todas as contas aí. Terminando, fez a operação, só envia o comprovante para nós, nesses telefones aí, tá bom? Enviou o comprovante no 659-9665-8770 ou 669-9908-0048, enviou o comprovante, pronto, meu irmão, cumprida a sua fidelidade, pode ter certeza, Deus vai continuar honrando você em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe e fique na paz no nome de Cristo. Dos que estão aqui, alguém nos honra com a sua